Boa tarde, nós somos a TVC Panorama, TV Cultura para o estado de Santa Catarina. Neste momento, em 14.1, na região da Grande Florianópolis, a gente abre espaço para as informações, os fatos, os acontecimentos das últimas horas no estado de Santa Catarina e também na nossa região aqui do litoral catarinense. Hoje é quarta-feira, dia 14 de janeiro de 2026. Eu já chamo a Bianca Robles, eu quero saber quais são os destaques da Bianca para a edição de quarta-feira do TVC News. Boa tarde, Bianca. Boa tarde, Saul. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. A Prefeitura de Balneário Camboriú ampliou o desconto para o pagamento em cota única do IPTU. E Camboriú terá uma subestação de energia elétrica da Celesc. Tá certo, Bianca Robles. Informação importante desse desconto da cota do IPTU e também sobre essa subestação que deve ser instalada, deve ser construída em Camboriú. Você volta daqui a pouco com esses e outros assuntos na edição de hoje do TVC News. Até já. Eu aproveito para convidar você que está em casa a conhecer as demais notícias, os demais destaques da edição desta quarta-feira. Santa Catarina cria diretoria de ensino superior para concentrar ações do Fundesc e Universidade Gratuita. Deck do Pontal Norte é reaberto com novas regras para uso em Balneário Camboriú. Prefeito de Chapecó, João Rodrigues, conversa ao vivo sobre as eleições 2026. Você acompanha ainda o comentário político e a previsão do tempo. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora no TVC News. Olha, todo mundo já tem ciência, vem sendo anunciado desde o ano passado, que 2026 é um ano de eleições. As configurações já começaram a acontecer no ano passado, inclusive com nomes já declarando, Um deles é o nome do prefeito de Chapecó, João Rodrigues, liderança nacional do PSD de Santa Catarina. Inclusive, ele está conosco aqui nesta tarde para falar justamente sobre isso. Prefeito João, é um prazer recebê-lo aqui em Balneário Camboriú, nos estúdios da TVC, para falar sobre eleições 2026. O senhor já é de conhecimento público, tem colocado seu nome como candidato, pré-candidato ao governo do estado. O senhor confirma essa pré-candidatura e o que levou o senhor a enfrentar um desafio como esse? Bom, primeiro, boa tarde, Saúl, boa tarde a todos os telespectadores. Eu estou no meu 10º mandato, são 5 mandatos de prefeito, 2 deputado federal, deputado estadual, vice-prefeito, e agora é um novo desafio. Eu creio que é até importante para a democracia ter o contraponto. Eu considero o atual governo do estado um governo razoável, não é um governo trágico. A Santa Catarina teve essa sorte ao longo de todo o período. Sempre tivemos bons ou medianos governadores. Agora, eu discordo muito da forma como o atual governador conduz o estado. É por isso que o nosso partido colocou meu nome à disposição e eu quero ir para as urnas, conversar com cada catarinense, mostrar o modelo Chapecó de governar, a maneira que eu cuido das pessoas, a forma como cuidamos da cidade, as grandes obras que lá realizamos e, acima de tudo, aquilo que a gente pretende fazer por Santa Catarina. Bom, o senhor falou algo chave, O que o senhor pretende fazer por Santa Catarina, e é isso que as pessoas querem ouvir. Nós não estamos ainda numa pré-campanha, mas o senhor já fala como alguém que se lançou pré-candidato ao cargo mais importante do estado de Santa Catarina. Que detalhes são esses que o senhor diz que quer fazer por Santa Catarina? Bom, primeiro, nós temos problemas graves e crônicos no nosso estado que não estão sendo enfrentados pela atual gestão. E muitos destes problemas é de competência do governo federal, mas atinge a todo o catarinense e o estado não pode ficar fora desse debate. Eu digo para você o problema da BR-101, que corta aqui Balneário Camboriú, que é intransitável. Você tem uma discussão hoje de soluções definitivas há décadas, mas não a curto prazo. Só que essa discussão ela não chega a Brasília, ela fica na rede social. E creio que governador, quando assume o mandato, não é o CPF dele, é o CNPJ do Estado. Não é o partido do governador, é a gestão de governo. Então eu creio que a obrigação do governador, sim, não é virar as costas e se esconder do presidente da República. É ir a Brasília cobrar o que o governo federal deve para o nosso Estado. No meu ponto de vista, você está presente para equacionar problemas crônicos da esfera federal em parceria e aquilo que é do Estado.
Eu quero, até no decorrer do período eleitoral, mostrar o que eu fiz em Chapecó. 1 bilhão e 600 milhões em obras públicas realizadas pelo meu mandato, com foco no ser humano, nas pessoas que mais precisam, mas valorizando o setor produtivo. Somos a única cidade no Brasil que reduziu o número de pessoas no Bolsa Família. É um mérito, é uma vitória? Claro que é. São pessoas que tiramos do Bolsa Família, não é porque elas melhoraram a sua condição de vida, é porque tem fraude nesse projeto, nesse programa. Então o gestor público tem que ver isso. E quando você tira 3 mil pessoas, como eu tirei, do Bolsa Família, nós inserimos 3 mil a mais no mercado de trabalho de um Estado que tem déficit de mão de obra. Ao mesmo tempo, a gente quer discutir com o Estado projetos que estão colocados agora, que na minha concepção estão equivocados. Quando eu falo, por exemplo, da universidade gratuita, é um programa lançado da cabeça sem estudo, sem uma análise profunda, onde parte dos beneficiados é gente rica, parte é gente que precisa e boa parte de quem precisa ficou fora. O foco do Estado, a obrigação do Estado é com o ensino médio. E é por isso que no nosso propósito é transformar todo o 2º grau de Santa Catarina em ensino profissionalizante. Sim, manter a universidade gratuita, mas de que maneira? Não é no CNPJ da universidade, é no CPF do aluno. Para gente pobre, gratuidade. Para quem pode, que pague suas mensalidades. Agora, para todos do ensino médio, que é o filho do pescador, do pedreiro, do operário, que não faz faculdade, ensino técnico no 2º grau de Santa Catarina passa a ser ensino profissionalizante. Estou tentando algum modelo, alguma maneira que eu vejo uma gestão pública, que é encarar problemas, ver soluções, projetar o futuro, cuidar do dinheiro público, mas também terminar os gargalos que estão impedindo Santa Catarina de prosperar cada vez mais. Bom, esses gargalos, entre eles está o problema da BR-101, o problema da mobilidade urbana. Qual é a sua proposta, uma vez que o senhor já fala como pré-candidato? O primeiro, você tem um problema aqui na 101. Eu acho que o primeiro passo, você pode resolver hoje de tarde, é o governador pegar o governo federal, ligar para o ministro Renan e pedir, olha, tira esse posto da Polícia Rodoviária Federal da divisa de Itapema com Balneário Camboriú e coloca lá no pedágio. Você já resolve uma parte do engarrafamento que as pessoas param ali. O segundo é sentar com o governo federal, contratar uma empresa para fazer um projeto de ocupação da rodovia 101. Ah, não, você tem o projeto da Via Mar. Daqui 30 anos nós vamos estar discutindo essa obra, porque só a 470 faz mais de 30 e não concluiu até hoje. Por que eles não discutem tecnicamente, no decorrer da 101, onde é possível novos alargamentos do trecho da via? Por que não discutem onde há os gargalos, a construção da linha vermelha, da linha amarela, como é o caso do Rio de Janeiro, que são pistas superiores em cima da própria rodovia, com determinados trechos? Tudo tem solução. O que tem que ter primeiro propósito, relação, diálogo com o governo. Não é alinhamento político. Não estou dizendo para ir a Brasília e aderir ao projeto político de governo, mas é cobrar aquilo que o governo federal deve para Santa Catarina. Então eu vejo que você tem alternativas num curto espaço de tempo. No longo prazo, a Via Mar é importante, mas é para daqui 30 anos. Eu não vou ver essa obra. Você não vai ver essa obra. Uma obra bilionária, que imagina só de licença ambiental e de projeto ser cortado de Joinville para chegar no contorno viário de Florianópolis, a gente está falando de muito prazo. Então, a longo prazo, a Via Mar. Num curto espaço de tempo, que a Artéries tem que pagar a conta, é discutir o alargamento, a ocupação da caixa ou a construção de linha vermelha, linha amarela, com pista superior em determinados trechos da rodovia. Bom, a gente recebe informação dos números das arrecadações de Santa Catarina e os números são bilionários. Tá? Onde é que o Estado está falhando na entrega de serviços para o público, para a população? Eu até tenho dito, e vou dizer isso publicamente, e já disse isso em emissoras de rádio, quero falar para você e todos os telespectadores. Eu vou lançar um desafio na campanha eleitoral, junto ao atual governador, quem fez mais obra, ele ou eu, na prefeitura de Chapecó. Mas eu digo quem fez, não é obras do ex-governador Moisés, porque tem muita obra que o Estado está fazendo agora, que é recapeamento, recuperação de via, obras licitadas pelo ex-governador,
Quero saber quanto de projeto contratado por esse governo, projeto licitado e executado por ele. Nesse ponto, eu fiz mais obra que o Estado fez, licitado e contratado por mim. Por que a velocidade do Estado tem pressa? O erro do atual governador foi que assumiu o governo e parou todas as obras. Suspendeu todas, colocando sob suspeita todos os processos licitatórios, anunciando que algumas obras não eram prioridade da maneira como estavam licitadas, como foi o caso da obra que liga modelo até o município de Serra Alta e depois vai a Campo Herê, que é uma via de concreto, do concreto usinado, do concreto duro. Depois de 2 anos, o Estado autorizou a mesma obra. Então parou a obra para tentar assumir a autoria que poderia ter assumido, mas perdeu 2 anos, a obra ficou mais cara e não terminou até hoje, em muitos trechos. Então o foco é o quê? É ganhar a eleição, uma semana após, com a equipe montada, pegar os gargalos de Estado, rodovias federais, quais são os trechos, prioridades de duplicação, alargamento e equação de problemas. Rodovias estaduais, quantas o Estado duplicou nos últimos 4 anos? Eu dupliquei mais via no perímetro urbano de Chapecó do que o Estado duplicou em Santa Catarina. Então, a gestão não é o governador sozinho. Tem que ter equipe, tem que ter time, tem que ouvir o segmento produtivo de Santa Catarina, tem que ouvir a população, prestigiar os parlamentares, mas jamais cooptar os prefeitos. Ouvir os prefeitos sem o interesse de filiá-lo partidariamente em troca de recurso público. Está errado isso. O governador tem que ser estadista. Tem que olhar para o Estado, equacionar problemas, projetar o futuro, mas, acima de tudo, cuidar do presente. Bom, eu falei aqui sobre a 101, que é um drama, é um problema que a gente vive diariamente aqui nessa região do litoral. Mas eu quero saber do senhor, qual hoje o maior problema do Estado de Santa Catarina, tirando o assunto da BR-101, na sua visão? O maior problema do Estado, na verdade, não é o problema, são vários problemas. Você tem um problema por exemplo, você tira do oeste toda a produção, são mais de 400 caminhões dia de contêineres que vão para o porto de Itajaí para exportação, que não tem um acesso digno. É uma rodovia que não tem duplicação ou alargamento. Então você fala de escoamento na infraestrutura. Você não é só do oeste, você tem aqui na 470, você tem em outras rodovias federais. Você tem um problema grave na saúde de Santa Catarina. Leia-se o problema hoje, Balneário Camboriú, por exemplo. Historicamente, Balneário Camboriú pagou uma conta que não era dele, do município, era uma conta regional. O Estado fez um gesto muito importante, assumiu a gestão do Hospital Rui de Cardoso, mas cometeu um descuido. Ao assumir uma unidade hospitalar, você tem uma operação de guerra em andamento, porque tu está vivendo uma temporada. E quando você troca a gestão e coloca uma empresa, você tem que colocar o membro do Estado para vir aqui e dizer, olha, não fecha a porta, não reduz o pessoal, aumenta os médicos, aumenta a equipe para trabalhar, porque nós não podemos errar na temporada. Essa semana fecharam o hospital, fecharam as portas porque não tinha como atender o povo. Então é um erro de gestão. Mas onde é que eu falo da saúde de Santa Catarina? O Estado faz uma propaganda milionária que operou 1.300.000 pessoas. O Tribunal de Contas fala em 250 a 300 mil. É que cirurgias de varizes, de catarata, a gente faz em Chapecó todo dia, toda hora. Eu quero saber como é que está a cirurgia de média e alta complexidade, aquela cirurgia de coluna, aquela fratura na perna, do quadril, como é que está o tratamento de câncer, como é que está a cirurgia de hérnia, as cirurgias mais complexas. São filas intermináveis. Então, o Estado tem que dar uma atenção especial para a média e alta complexidade na área da saúde. Na infraestrutura, melhorar o acesso às rodovias federais e às próprias rodovias estaduais. Então, são focos importantes. O setor produtivo do Estado, somos o melhor Estado do Brasil, não é pela mão do governo, é pela natureza do povo daqui. Quando o Estado diz, olha, somos o Estado mais seguro, mas qual é o mérito do Estado nisso? Você reduziu o efetivo da Polícia Civil e da Polícia Militar. O mérito está na contribuição de cada prefeitura. Balneário Camboriú com a Guarda Municipal, Chapecó com a Guarda Municipal mais armada, mais equipada do Estado de Santa Catarina, e graças à população, mas o bom serviço também da Polícia Civil e da Polícia Militar. Então é um contexto que faz com que Santa Catarina seja um dos melhores estados do Brasil. Mas isso não é suficiente. Nós temos que ter atitude, governança, gestão do dinheiro público. Tu tem que ter critério. Como é que tu escolhe o critério para assinar um convênio, distribuir convênio para alguém? Primeiro, veja qual é a necessidade. Qual é a prioridade daquele município? Eu estou pegando o plano de governo do governador Ratinho do Paraná,
E nós vamos colocar em prática aqui em Santa Catarina o modelo de gestão de Chapecó com os programas inteligentes executados pelo governador do Paraná. Você se pergunta, quantas casas populares o governo do estado fez em 4 anos? Não fez nenhuma, mas lançou o programa. Eu estou falando, isso não pode um governo em 4 anos não fazer casa popular ou apartamentos. Você tem que ter, o Ratinho está com mais de 90 mil. O que está acontecendo lá que não acontece aqui? Falta de gestão. Tá certo. Eu vou pedir um intervalo agora, mas a gente continua com o prefeito João Rodrigues e aí depois do intervalo nós vamos falar sobre alianças, sobre campanha e também os bons exemplos da administração de Chapecó que podem ser inseridos uma vez ele vindo a ser governador do estado de Santa Catarina. Depois do intervalo também a gente fala sobre Camboriú, que terá uma subestação, a Celesc é quem vai implantar. Depois do intervalo aqui no TVC News.